É noite de acreditar em milagres, assim como Deus fez na minha vida. Quem crê, diga amém. 1 Samuel, capítulo 18, no versículo 40. Quem tiver Bíblia e possa abrir, tiver em condições de abrir, vamos acompanhar esta palavra. Oh, como eu já sinto a presença do Senhor nesta casa. Como Ele já vem falando através dos levitas, das oportunidades. Como é diferente o brilho dessa casa. Que Deus continue abençoando a vida do pastor Marconi, a vida da pastora Kátia. Um grande ministério Deus colocou na mão dos senhores. Que os senhores cuidem como um diamante, porque verdadeiramente é um diamante. O que Deus colocou, o que o Senhor colocou para os senhores cuidar. Quando a pessoa passa ali na frente, muitos não conseguem entender o brilho que sai daqui. Por isso que cada vez mais Deus tem prosperado e Deus tem multiplicado este povo desta igreja. Eu agradeço pela oportunidade do púlpito, agradeço pela confiança. Que Deus derrame uma chuva de bênçãos e creia que a multiplicação é muito maior, como Abraão, que quando saiu da tenda, ele viu multiplicar. Meu Deus, são tantas estrelas, é sim, esse é o ministério do Senhor. Eu quero aqui, antes de ler a palavra, dizer que eu estou sob as bênçãos do pastor Robson, da Eterna Aliança com Deus. Eu e a pastora Carla. E ele falou, deixa Deus te usar naquele lugar. Sabe por quê? Porque o pastor Robson independe de placa de igreja, independe de local. O mais importante é aquele, é o grandão da Galileia. É aquele que usa todos nós. Vamos acompanhar essa palavra e em seguida, assim diz na minha Bíblia, algumas Bíblias podem estar um pouco diferentes. E em seguida pegou seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as no bolso, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. Podem fechar suas Bíblias, podem se assentar. Esta palavra fala de Davi, com uma confirmação já veio desta palavra através da pastora. Deus, Ele vem trabalhando os nossos lares. Antes da gente sair e chegar até aqui, o Espírito Santo já vem trabalhando na vida de cada um de nós. Vem trabalhando na vida daqueles que trabalham em favor desse ministério, que é o pastor, que é a pastora, dos diáconos, do levita. Por isso que o culto a Deus, o verdadeiro Deus, ele é perfeito. Porque maior é aquele que nos acompanha. Neste momento, Davi, ele chega à beira do ribeiro e escolhe 5 pedras. Sabe diante de quem ele estava? Ele estava diante de Golias. Quantos Golias existem aqui na vida dos crentes esta noite? Eu posso te dizer, na minha vida, tem muitos. Eu estava na Igreja Universal, fui convidado lá. Uma igreja tão grande como aquela, e o bispo falou para mim e para a igreja, vocês não imaginam quantos Golias estão aqui em frente a esta igreja. O Golias é a causa financeira? Não sei. É o filho que está nas drogas? É sua vida. Mas eu vou te dizer esta noite. Deus vai trazer uma palavra de esperança. Deus vai trazer um renovo, um avivamento, que você não pode acreditar. Sabe por quê? Que assim Deus fez e tem feito todo dia na minha vida. Neste momento aqui, Davi era um homem desacreditado. Ninguém acreditava que Davi iria vencer o gigante. Quantas vezes na nossa casa, até diante dos nossos pais, ninguém acredita na gente. Quantas vezes a gente apresenta um projeto, um sonho, em vez de receber motivação e incentivo, todo mundo nos coloca o quê? Para baixo. Assim também fui eu. Assim também foi a pastora Carla.
Essa que está aqui, um dia, passava em casa, em comércio, sabe fazendo o quê? Pedindo garrafa plástica de água sanitária. Andava suja pelas ruas de Arapiraca. E em comércio, que a família não tinha sustento. E lá eles fizeram uma fábricazinha de água sanitária. E não tinha nem mesmo o dinheiro para eles poderem comprar as garrafas. Então o que eles faziam? Iam no lixão, iam nos comércios. Esta pastora que aqui está, pediu e foi humilhada muitas vezes. Amada igreja, quantas vezes a gente é humilhado, a gente é desacreditado, mas o Deus que nos acompanha, Ele já escolheu, Ele já te conhece pelo nome. O que dizia Jeremias lá na palavra dele? Quem lembra de Jeremias? Lá no ventre eu te escolhi. Sabe o Deus que eu sirvo? É um Deus que diante de 7 bilhões de pessoas na terra, é mais ou menos isso, né? 7 bilhões. Ele chega e fala assim, Ederlan. Diante de 7 bilhões, ele chega e fala assim, Marconi, Davi, João, José, Maria. É um Deus que te conhece desde o ventre da sua mãe e tem te acompanhado. Eu imagino Davi quando ele foi ali à beira do ribeiro, escolhendo aquelas 5 pedras. Eu imagino uma pessoa do lado olhando e falando assim, como é que com 5 pedrinhas rejeitadas, ele vai destruir um gigante? Como é que vai com essas 5 pedrinhas aí? Não, só pode ser milagre, é impossível, esse cara é doido. Jamais eu ia diante de um gigante desse, que ninguém em Israel teve coragem de enfrentar, com essas 5 pedrinhas. Sabe o que diz lá em Salmos 118, versículo 22? Foi a pedra rejeitada pelo construtor. Foi a pedra rejeitada que foi a pedra angular. Foi a pedra que ninguém acreditava, que é a pedra angular. Tem pedreiros aí, tem construtores aí, deve ter. A pedra angular, a base de tudo. Sabe quando a gente olha para Paulo, quando eu olho para Paulo, e muitas pessoas esquecem que Paulo foi um dos maiores homicidas da história. E um dos maiores colaboradores da Bíblia. Paulo em Romanos ele fala, onde abundou o pecado, ali superabundou superabundou o que, igreja? Para o meu Deus, para o Deus que está aqui, que já te escolheu, não importa o que você fez, não importa quem você é, para a sociedade você pode estar sujo, para as autoridades você pode estar sujo, para a sua família você pode ser rejeitado, mas Deus está dizendo, venha, eu não te rejeito, eu te conheço pelo nome, é a você que eu escolhi. Eu só tinha a 7ª série, quando eu comecei a sonhar. Eu parei de estudar na 7ª série. Todos olhavam para mim, diziam de pouco estudo. Com 18 anos comecei a trabalhar. E eu tinha um sonho de fazer um concurso, de ser concursado. Tinha aquele sonho. Mas a família, as pessoas, todos que olhavam para mim, diziam que eu não ia conseguir. Todos que olhavam para mim, diziam que era impossível. Mas existia um Deus do lado que falava, marche. Existe um Deus de Israel que fala para o povo de Israel, marche. Não pare. Sabe o que acontece com muito crente? Quando ele está diante do mar, ele não acredita que o mar vai se abrir. Meu Deus, mas o Deus que eu sirvo é aquele que pega o vento contrário. Sabe aquele vento que faz a gente acreditar que tudo é errado? Esse vento contrário que está abrindo o mar para a gente caminhar ao meio do mar. Esse vento contrário que faz a gente marchar quando ninguém acredita. Você achava que Faraó
Quando chegou ali diante do povo de Israel, achava o quê? É agora, estão encurralados. Quantos crentes estão hoje à noite dizendo, eu estou encurralado, Jesus. É diante deste problema, eu não vou aguentar mais. Mas Deus está dizendo, é o vento contrário que vai fazer você ser gigante. É o vento contrário que vai fazer você chegar neste altar e contar o seu milagre. Assim foi comigo. 7ª série, parei de estudar. Era o vento contrário. Mas sabe, uma daquelas pedrinhas era eu. A pedra rejeitada pelo construtor era eu. A pedra rejeitada é você. E ela vai ser a pedra angular. Eu fui caminhando, comecei a trabalhar. E aí eu passei no meu primeiro concurso. Foi um concurso estadual. Foi um milagre. Muitas pessoas falaram, meu Deus, como é que esse cara passou no concurso? Mas eu ainda tinha um sonho de fazer um concurso federal. E diziam assim, olha, até aqui você chegou. Mas você tem que saber das suas limitações. Espera aí. Eu sou de um Deus poderoso. Eu sou de uma nação de adoradores. Eu sou daquele que quando todo mundo fala pare, ele disse marche. Deus nessa noite está chamando o crente para marchar. Quem crê nesta palavra? Você vai marchar. Hoje é quarta-feira. Amanhã você vai marchar. Se você for marchar, levante a mão neste momento. Diga assim, eu vou marchar. Mais forte, eu vou marchar. Você vai marchar. Eu marchei. Fui continuando marchando. Diante de todas as contradições da vida. Muitas vezes eu chegava cansado. As pessoas acham que o crente, quando chega em casa, ele chega fortalecido. Eles acham que o crente não dá vontade de chutar o para da barraca. Meu amigo, quantas vezes eu senti vontade de chutar o pau da barraca? Quantas vezes eu senti vontade de desistir de tudo? De ouvir aquelas pessoas que desmotivavam. Mas eu te digo, não escute as vozes terrenas. Escute a voz de Deus. Por isso que o pastor, quando chega na igreja e fala assim, jejue mais, ore mais, esteja aqui congregando, esteja com os irmãos, é que existe um movimento espiritual que ele só consegue te atingir. Você só começa a escutar esta voz através desse mistério que é a igreja. À medida que você vai trabalhando aqui, olha só o que tem lá na casa do oleiro. À medida que você vai trabalhando aqui embaixo, o vaso vai sendo aperfeiçoado. O projeto de Deus vai saindo. E aquele vaso lindo, ele vai sair da fornalha. Sabe o que eu acho engraçado em Davi? É que Davi, quando ele foi ungido com chifre de carneiro. Sabiam que Saul, quando foi ungido, ele não foi ungido com chifre de carneiro, foi com vaso de barro. Não achem que o Deus que está levantando Davi esta noite vai ungir com vaso de barro. Porque chegou o momento que Saul desagradou a Deus e foi destituído. Porque vaso de barro quebra. A unção que está sendo derramada nesta noite é uma unção de chifre de carneiro. Ramanto indeande rebreaçou. É uma unção diferente. É uma unção de guerreiros do leão de Judá. É aquela que se você pegar, jogar no chão, ele não quebra, não despedaça.
Aí que vem o mistério de Deus. A gente acha que nunca vai ser jogado no chão. A gente acha que nunca vai entrar na tempestade. Quando Jesus está lá com os discípulos para atravessar, Jesus em momento nenhum dizia para os discípulos que eles iam enfrentar a tempestade. Ele dizia: vocês vão chegar do outro lado. Ah, a igreja não pegou não. Jesus está dizendo: você vai chegar no outro lado. Porque se eu te disser que tem tempestade no caminho, você não ia entrar no barco. Você ia ficar deste lado. Mas não, eu não vou te contar o que vai te fortalecer. Eu não vou te contar o que vai fazer você grande. Eu não vou te contar aquilo que vai fazer a sua história ser testemunho nesta igreja. Porque senão você não chega do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Ramando, meu Deus. Deus está falando com crentes nesta noite, dizendo: a tempestade chegou, mas a promessa está de pé. Você vai chegar do outro lado, você vai chegar do outro lado, e um jardim belíssimo, uma cidade belíssima, a terra prometida. Meu Deus, lá está a tua promessa, porque Deus é aquele que não descumpre nenhuma promessa. É Deus homem menino, ou homem para que minta? Não. Deus é o Criador dos céus e da terra. Sabe, eu continuei estudando. E várias vezes eu chegava à noite e falava: meu Deus, eu via tanta gente sendo aprovado e meu nome só entrava na lista dos reprovados. A tempestade. Você acha que eu não passei dificuldade financeira? Passei. Chegou um momento da minha vida, meu pai estava todo endividado, eu abri uma empresa, deu tudo errado. A pastora aqui vivia de cesta básica, estou mentindo. Pegava uma fila quilométrica, e mesmo assim a comida no final do mês era insuficiente. É a tempestade. O filho está nas drogas, rejeitado. Sabe, pastor, Deus está falando no meu coração aqui. Posso lançar uma palavra profética? Tem uma mãe aqui nesta igreja que ela está dizendo: este filho aqui não vai dar para nada. E Deus está falando assim: esta pedra rejeitada pela sociedade, pela família. Escute, mãe, eu não sei quem você é, mas você está pensando: este filho aqui não vai dar certo. Mas Deus está dizendo: é pedra angular, é pedra escolhida. Tem pecado? Tem, mas eu quero. Tem erro? Tem, mas eu escolhi. Oh, meu Deus, ele me faz sofrer. Deixe, ele é homem, ele peca, mas eu vou aperfeiçoar. A cada dia que a gente levanta, a cada dia que a gente acorda cedo e luta, a gente deve convidar Deus para a nossa vida. Acorde, diga: bom dia, Espírito Santo. Meio-dia, almoce comigo, Espírito Santo. No jantar, venha cear, venha jantar comigo, Espírito Santo. E na tempestade, venha, Espírito Santo. Porque para isso que serve Deus. Se derrame ao Senhor. Tem projetos que você não deve contar a ninguém. Veja Moisés. Lá na tenda. Ele foi colocado ali no rio. Foi um projeto em segredo, que foi fabricado por Deus. Se dissessem que tinha um menino ali, o que acontecia? Assim como eu tive projetos na minha vida que não deveria ter compartilhado, mas só vim aprender isso depois. A Bíblia nos ensina que nem tudo cabe aos homens, a tudo cabe Deus.
Feche seus olhos, rapidinho. Feche seus olhos, um momento só seu e Deus. Veja o projeto que está no seu coração. Deus está colocando neste momento o projeto que Ele escolheu para a sua vida. Você pode olhar agora, de olhos fechados, e dizer, é grande. Mas Deus disse, eu quero ir em lugares altos. Eu vejo um anjo passeando, fortalecendo, cingindo os ombros. Eu vejo neste momento um óleo sendo derramado, um óleo espiritual. Eu atendo a este pedido, a esse sonho. O anjo está dizendo assim, foi Deus que me enviou como mensageiro. Fortaleça, filho. Não é à toa que eu estou aqui. Eu sou um ser espiritual. O fogo que eu estou trazendo é um fogo avivado. É um fogo de ânimo. Pega este projeto, abra seus olhos. Pega esse projeto na sua mão. Esse projeto, agora feche. Vocês vão prometer que vão levar para casa. Vocês vão cuidar com carinho. Não contem para ninguém, mas se derrame a Deus. Diga assim, naquela noite, o Senhor me prometeu. E o Senhor vai cumprir. Uma bela noite eu estava na igreja, em Socorro. E o profeta me disse, o Senhor manda você marchar. Pega este projeto, pega esta causa e marche. Porque Ele já te deu a vitória. Eu sei que nessa noite, muitos estão fracos na fé. Naquela noite eu não acreditei. Mas mesmo você não acreditando, Deus, Ele acredita em você. Eu cheguei em casa pensando quando é que isso vai ser realizado. Eu estava com a pastora, casado. E ela dizia, o seu Deus é o mesmo Deus que o meu, que é juiz dos juízes. É médico dos médicos. É o Senhor dos exércitos. E nada é empecilho para Ele. Davi, ele estava com 5 pedras. Quando Jesus está diante da multidão, lá estava Filipe. E ele dialoga com Filipe. E fala, a gente vai fazer o que agora, Filipe? Ele testa Filipe. E depois, vem André dizendo, oi, tem um menino aí, com 5 pães e 2 peixinhos. Vocês não pegaram, igreja. Às vezes o que a gente tem é insuficiente para os outros. Aqueles 5 pães e 2 peixinhos, o nosso conhecimento, as nossas finanças, a nossa família, às vezes é pequeno, mas Deus está dizendo, eu multiplico. Aqueles 5 pães foi suficiente para alimentar uma multidão. Sabe por quê? Porque no olhar dos homens é sempre pequeno, é sempre pouco. As pessoas podem olhar para a igreja, podem olhar para você e dizer, é pouquinho, mas Deus sempre diz, é muito. Mas é preciso que você me acompanhe. Para aquelas pessoas poderem se saciar, elas tiveram que acompanhar Jesus. Por isso eu faço o convite. Aqueles que estão afastados, aqueles que estão fracos na fé, Jesus está dizendo, me acompanhe. Eu vou te alimentar. Esteja aqui do meu lado e veja os milagres acontecendo na minha casa. Eu não fui merecedor de tamanha graça na minha vida, tamanha misericórdia. Não pense que eu era um santo, bebia, ia para a festa. Eu não era. Nunca fui uma pessoa boa, perfeita. Você, imagino, também não é. Porque diz em Paulo que todos serão salvos pela graça. Todos.
está achando que o traficante, ele é pior do que o policial? Em Paulo diz todos. Ele não está dizendo menos o juiz. Ele não está dizendo menos o médico. Ele não está dizendo menos o crente. Ele está dizendo todos. Por isso, nesta noite, eu quero falar com aqueles também que estão se achando apequenados diante da igreja. Olham para esses ministros da palavra, para essa igreja, e não se acham suficiente em congregar aqui. Mas Deus está falando assim, todos, 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 todos. Eu quero todos. Se muitas vezes sua mãe está com saudade, imagine Jesus. Se muitas vezes sua tia, seu irmão está com saudade de você, imagine Jesus. Jesus está te convidando para marchar. Jesus está te convidando para, a partir de hoje, escrever uma nova história. Jesus está te convidando para hoje ser noite de milagre na tua vida. Uma vez, quando eu estava no meu projeto, entrei no local e disseram assim: Vitor, desista, você está perdendo tempo. Hoje, quando você começar a marchar no seu projeto, pessoas vão dizer que você está perdendo tempo. Às vezes demora. Eu demorei no total quase 10 anos para realizar meu sonho. A promessa de Abraão foi se cumprir quando? Foi quando ele era jovem? Não. Não importa o tempo que demorar. Deus está falando, eu vou cumprir. A partir de hoje, você vai fazer um pacto com Deus. Não importa quando será realizado, que será no tempo de Deus, mas vai se cumprir. Porque maior é o leão de Judá. Sabe quando você está desacreditado? Quando nada mais importa, ou quando você quer tirar a sua vida, é aí que Deus entra em cena. Sabe quando Satanás não faz mais questão de você? É aí que Deus entra em cena. É este o processo, é esta a tempestade. É este o Golias que vocês vão enfrentar. Ali Davi, ele pegou as pedras, ele chegou diante do Golias. Que este incircunciso, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Você vai em nome do Senhor dos Exércitos. O que é pequeno para os outros, as 5 pedrinhas, é grande e suficiente para derrubar qualquer Golias de tua vida. Pegue as 5 pedras nesta noite. Prepare a batalha, que a batalha já começou. Fale, Golias. Pode falar, igreja, Golias, eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Está decretado. A guerra está decretada. Em nome do Senhor dos Exércitos. Em nome de Deus. Em nome do grandão de Judá. Do leão. Que a vitória virá. Você vai pegar a pedra. Você vai jogar. E Golias vai cair. A multidão vai olhar. Não vai entender nada. E foi o pequenino. É o pequenino. É a pedra rejeitada pelo construtor. É onde abundou o pecado que vai superabundar a graça. É onde ninguém mais acreditava que vai surgir um grande pastor, um grande pregador, doutor. Não se limite. Seu limite é o céu. Nesta noite, eu vim aqui para falar com crentes, sonhadores, que acreditam em si, que acreditam que maior é aquele que nos acompanha.